esporte? Isso. A psicologia do esporte, né, é um dos ramos da psicologia que ele, né, quando a gente fala de psicologia do esporte, o que vem para as pessoas? Né? Que você vai trabalhar especificamente com performance. Né? E na realidade a gente trabalha com saúde mental, né, como base e performance. Né? E quando a gente fala performance, alta performance. Né? Não, quando o sujeito está em desenvolvimento, né, ele tem as necessidades de controlar a ansiedade, né, ele tem os traumas, ele tem as lesões, né, e a gente ajuda ele a, a fazer o que eu chamo de musculação emocional. Né? Então, e aí tem uma coisa que é maravilhosa na psicologia do esporte, né? Porque a gente está dentro do futebol, está dentro das lutas, está dentro... Mas o grande objetivo é a gente fazer uma coisa chamada transferência. Né? Se eu aprendo a me controlar, né, a minha ansiedade pré-competitiva num campeonato de judô da minha escola, ou um campeonato estadual, quando eu tenho que fazer um vestibular, quando eu tenho que fazer uma prova, quando eu tenho alguma coisa importante na minha vida, eu já tenho a ferramenta. Né? Então eu gosto de dizer assim, o caminho que a gente usa, né, é o esporte, né? Mas é a psicologia aplicada, né, da maneira mais pura e simples. Né? Vamos lá, a gente trabalha, pelo menos na linha, né, dos grupos que eu trabalho, a gente trabalha com uma... Quando se fala avaliação, o atleta já entende que é aquela coisa do número. Né? Então a gente, ao invés de usar o termo avaliação, nós usamos um levantamento, né, comportamental e emocional. Né? Mas é a própria avaliação psicológica. Né? Sim, é que a avaliação para eles também vai com tudo, né? A vida deles é avaliação, então para eles pode ser como algo ruim, né? Sim, por isso mesmo essa coisa da gente tirar o termo, né, avaliação. Se eu vou ser avaliado, né, ou eu passo ou não. Né? Verdade. Só para contextualizar, né, no esporte. Sim. Veja, a partir do momento que a gente faz esse mapeamento, a gente tem as demandas do atleta. Né? Uma vez que você tem as demandas do atleta, a ideia é, eu vou usar as ferramentas que a gente tem da psicologia, e inclusive para verificar em que nível, por exemplo, de ansiedade ele funciona, ou qual nível de estresse ele funciona. Então, logo após a gente fazer, vamos dizer assim, esse mapeamento, essa anamnese, e encontrar essa demanda, a gente estabelece isso como um fator de base. Né? A gente está saindo do trabalho, por exemplo, com o estresse aqui. Né? E claro, a gente não fala só da competição, né? Porque eu tenho atletas que competem semana sim, semana não, tenista compete toda semana. Então esse momento, né, de uma nova avaliação é quando a gente está ou prestes a uma competição que ele considera muito importante, né? Ou até muitas vezes quando ele dá conta dessa demanda e veja, né, eu passei pela fase do estresse pré-competitivo. Você não volta para a avaliação porque teu próprio cliente, né, ele te dá essa informação, entendeu? Aí, de novo, essa situação que a gente falou do mapeamento cognitivo comportamental. Né? Uma parte da sessão, normalmente, ela é voltada para essa situação da interface, né? Ser humano com o esporte. Não é nem o atleta, é o ser humano. Porque quando a gente fala atleta, de novo, as pessoas têm a concepção do atleta profissional, do sujeito que vai para uma Copa do Mundo, né? Então, nesse momento que a gente está fazendo, né, eu gosto de dizer assim, é como se você fosse jogar o War, né? Você olha o mapa todo aberto, né, e daí você vai conhecendo parte a parte. Mas quem faz, né, vamos dizer assim, quem nos dá quais são os países que eu vou passear primeiro é o nosso atleta. Né? E aí tem uma coisa que aqui é muito interessante, que eu sempre me pergunto, né? E aí, eu vou usar mais a TCC, eu vou usar mais a psicanálise, eu falo assim, a gente vai buscar as ferramentas que o meu cliente precisa, né? Para que ele se entenda enquanto ser humano. Né? Porque eu falar para ele que aquilo é da psicanálise, aquilo é Gestalt, aquilo é da TCC, faz diferença na vida dele?
Provavelmente não. Não, né? Eu preciso ter segurança nas ferramentas que eu utilizo. Eu tenho que ter, né, esse arcabouço, né, de um referencial teórico. Né? Pensar, né, eu vou fazer a análise que, inclusive, eu trago para as pessoas com as quais eu trabalho. Existe um ser humano, né, chamado Joãozinho, né, que um dia o Joãozinho resolve, né, praticar uma luta, ser jogador de futebol. Então existe o Joãozinho e existe o Joãozinho jogador de futebol, né, que tem suas demandas, que tem os seus treinamentos. Né? Quando a psicologia do esporte nasceu, ela realmente era focada no Joãozinho atleta. Né? Hoje a gente trabalha ele na completude. Né? Então, porque o Joãozinho, se ele tiver brigado, né, com a Mariazinha, que é a namorada dele, entendeu? O Joãozinho jogador de futebol não vai render tudo que pode. Aquilo que eu comentei como ponto de partida, né, que é uma diferença da psicologia do esporte, que você está lá com o técnico, está com a família. Né? Então, de novo, aquele exemplo que eu dei do sujeito que tinha ansiedade pré-competitiva, que ele não dormia, né, antes da competição. Inclusive, eu tinha um atleta que os pais levaram ele para o consultório com a situação. Né? Ele, né, no treino é fantástico, na escola é maravilhoso, só que na semana de competição ele não dorme. Né? Então, veja, quando a gente está lá na competição, né, do lado da família, os próprios pais trazem a semana ele dormiu. Entendeu? Você não precisa nem, vamos dizer assim, forçar essa pergunta. Isso tem um fluxo. E por quê? Porque, de novo, né, você deixa a porta do teu consultório aberta para o técnico, para os pais, para esse grupo de apoio. Claro, sempre com, né, a ciência desse atleta, né? Principalmente se for adolescente, criança. Né? Mas mesmo adulto, né, muitas vezes tem um técnico, vou dar um exemplo, né? Tem um técnico que os atletas em determinado momento, quando eles chegam, né, aquela coisa, ele começa a ter alguns resultados, fazer alguns tempos, ele fala assim, está na hora de você conversar com o Marco. Né? Não é nem porque você tem um problema, né, mas para melhorar a tua cabeça. Né? E ele, claro, aquela coisa até da gente falar o mesmo vocabulário, né? Ele fala assim, você vai fazer essa musculação emocional, né? Então, antes de você ter o problema, né, você já tem as ferramentas. Já funciona como o treino deles mesmo no esporte. Perfeito. Isso é importante. Né? A psicologia do esporte, a gente treina. Né? A gente usa o termo treino porque é isso. Vamos lá, vamos trabalhar um exercício de imaginação ativa, né? De um tenista entrando na quadra, fazendo aquecimento, jogando com o adversário dele. Né? Esse exercício ele faz diariamente. Como ele faz diariamente a coisa de ir lá fazer a preparação física, do bater bola. Né? E por que isso? Porque é esse reforço emocional. Como é que você se sente quando está fazendo a imaginação? Né? Vem uma ansiedade ou vem, né, uma motivação para jogar? Eu acho que é uma coisa que ajuda muito, né, para os profissionais, ou independente de quem seja, vamos né? pegar, imagine que você vai tirar a carteira de motorista, né? E, né, Traumas. ao invés, né, de só ir para a aula, né, você senta lá na tua casa, né, fecha os olhos e respira, né, e fala assim, olha, né, eu sento, coloco o cinto, né, faço o circuito, 0 erro. Né? Você repete na tua mente aquilo que você vai fazer no exame. E você faz isso dezenas de vezes. Quando você vai para lá, você não fez as 10 aulas da autoescola. Entendeu? Esse é um exemplo do treinamento que a gente faz. Teria me ajudado a não reprovar na primeira. Pronto, vamos começar, né, com a nossa realidade brasileira. Tem pouquíssimos testes que foram desenvolvidos, né, para a psicologia do esporte no Brasil. Poucos. Eu imagino, porque eu acho que é uma modalidade mais esquecida dentro da psicologia. Sim, até porque quando você, né, publica um teste, valida um teste, coloca ele para vender, qual é a ideia? Ganhar dinheiro. Sim. Né? E aí aquela coisa do sujeito, não, olha, eu vou fazer isso pensando nos atletas entre 10 e 12 anos.
né? Então são pouquíssimos. Então nós acabamos fazendo utilização de muitos inventários, né? Americanos, inventários europeus, inventários, né? Mas aí até essa é a diferença, né? Eu não estou fazendo uma avaliação para dizer, né, que você é ansioso, né? Eu estou fazendo uma avaliação para medir o teu nível de ansiedade, né? Daí para ver como que a pessoa agiria num possível campeonato ou algo do gênero? Tô entendendo, eu tô pegando aqui. Sim. Porque veja, quando a gente fala da avaliação psicológica, né, a gente tem muito essa coisa, não, vamos fazer aqui, né, um teste para ver o teu nível de estresse psicológico e estresse físico, né, por exemplo. Né, e aqui não é o objetivo. Né. Claro que quando a gente, de novo, trabalha o Joãozinho, né, nas duas situações, muitas vezes nós vamos encontrar, né, transtornos. Entendeu? E aí, claro, nós vamos buscar as ferramentas que a gente tem validadas para avaliação dentro da psicologia para os transtornos, né? Porque, de novo, a gente trabalha o Joãozinho por completo. Sim. Essa integração da psicologia do esporte com todas, né, todo esse grupo de apoio, né, a avaliação serve como base para isso, né? E veja, a psicologia do esporte, de novo, né, ela pode não ser conhecida, né, mas ela não é concorrente, por exemplo, da psicologia clínica, né? Nós trabalhamos integrados, né? Eu sou psicólogo do esporte, sou psicólogo clínico, né? Talvez a grande diferença é que para um cliente da psicologia clínica, né, você não vai conversar com um pai, né, que gera ansiedade num filho, né? Mas nessa situação a gente conversa com um técnico, conversa com um pai, conversa com uma mãe. Né? E isso já ajuda bastante, né, na convivência com aquele paciente, com todo mundo, né? A junção dos médicos, porque eu imagino que seja uma equipe muito grande, né, dependendo do atleta. Eu vou dar um exemplo para você. Eu montei uma aula de pós esses dias, especificamente para atletas profissionais de MMA, de luta, né? Nós chegamos, se a gente pegar nutricionista, dentista esportivo, nutricionista não adianta ser um nutricionista, tem que ser um nutricionista do esporte, né? Tem que conhecer o esporte, tem que saber que aquele atleta precisa ter uma demanda maior de alimentação, né? E veja, a alimentação gera ansiedade. Sim. Né? O não comer gera estresse, né? E o atleta, dependendo do controle de peso, tem a situação. Então, essa troca ela é necessária. Né? Mas a gente fala de um grupo de mais de 20 profissionais, né? Porque é a mesma coisa um dentista, né? Eu trabalho com dentistas que eles fazem, por exemplo, protetores bucais, específico para os atletas, para que ele possa, durante o treino e a competição, respirar naturalmente, entendeu? Né? Vamos lá, né? Um outro profissional, por exemplo, que a gente tem, um preparador físico, né? Não é o técnico dele que faz a preparação física, né? A preparação física é individualizada. Então, são 20 pessoas para a gente conversar, né? Claro, dentro desse mapeamento, quem nesse momento está contribuindo para essa saúde mental, para esse desempenho, e quem muitas vezes está funcionando como uma trava. Né? Sim, só para complementar isso, veja, quando a gente fala de falar com as pessoas, primeiro é a autonomia do ser humano, né? Ele fala. Ele tenta conversar, ele tenta ser ouvido, né? Porque, de novo, essa transferência é a autonomia, né? Do sujeito controlar o barquinho da vida dele. Né? Mas você ajuda não mas os 100 a serem campeões na vida, né? Porque, de novo, toda essa musculação emocional, toda essa saúde mental, toda essa coisa de, sabe, controlar o barquinho da sua vida, né? Do ponto de vista emocional e cognitivo, ajuda em tudo, né? Igual o professor falou, em uma prova, na vida, para qualquer situação que a gente for ver, se a gente fizer essa musculação emocional, assim, vai abrir muitas portas também. E de novo, né, quando a gente fala em avaliação psicológica, né, eu vou buscar, isso infelizmente é muito comum, né? O teu cliente chega lá, eu tenho aqui esse teste, eu vou aplicar esse teste no meu cliente, entendeu? Na psicologia do esporte, qual é a avaliação, qual é o inventário que o meu cliente precisa nesse momento, entendeu?
querendo ou não, o professor já respondeu essa questão, né? Que é em ambos, então estamos de portas abertas para o que vier, né? Sim. Eu acho que é basicamente isso. Porque até isso, né? Você fazer no teu consultório, ele está, sabe, com um nível de atenção que eu gosto assim, né? É um local sagrado. Mas onde é que ele treina, né? Como é que ele se sente, né, dentro de uma área de competição ou de uma área de treinamento? Então, fazer esse deslocamento, muitas vezes, tá? E aí é que você conhece com quem ele treina, com o professor, conhece a família, mas isso inclusive é sempre combinado, né, com o teu cliente.